Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início, aí os nossos exercícios do quarto módulo. Aquele módulo que a gente começou a falar sobre o if-else, que são as estruturas de condição. E também falou sobre essas estruturas de condições encadeadas, essas mesmas condições, nessas mesmas estruturas encadeadas, quando a gente quer ali colocar várias condições em um único só. Belezinha? Que era o eu if, A gente utilizava isso. Caso a gente só quisesse mais uma condição, a gente utilizava apenas o if else. Beleza? Nesse nosso exercício, a gente inclusive viu uma parte dele, nos módulos anteriores. Basicamente, ele dizia: segundo a sua lógica de programação, quais as opções estão presentes em um menu de delivery, menu eletrônico de delivery. E aí, nesse nosso caso aqui, a gente vai pedir ao usuário, o objetivo do nosso programinha é pedir ao usuário qual o sabor de hambúrguer ele vai querer. E aí ele vai ter duas opções, personalizado e o moda da casa. O personalizado, ele vai poder ali escolher, o tipo de pão, de carne, de queijo e adicionar algumas observações caso ele queira. Já o moda da casa, ele não vai pedir isso tudo. Ele simplesmente vai pedir apenas as observações, caso o usuário queira. Belezinha? Então, vamos lá ver como é que vai sair esse nosso algoritmo. Beleza, já abri aqui o meu PyCharm em um novo projeto. E nesse projeto aqui, eu coloquei o nome da pasta de xnetcon, para a gente se situar aqui em o que a gente está trabalhando. Então, aqui é como se fossem os exercícios da Netcon. Belezinha? Agora, a gente vai criar um novo arquivo, Esse arquivo main.py, ele pode ficar aqui, Ou vocês podem escrever sobre eles, mas eu vou preferir deletar ele dessa pasta e criar uma nova pasta, quer dizer, um novo arquivo Python. E aí, vocês podem, também criar pelo terminal. Simplesmente vocês podem vir aqui, ó, nessa opção aqui, terminal, e aí ele já vai abrir, o terminal na pasta onde eu estou. Aqui, ó, PyCharm Project EX Netcon, que são os exemplos aqui. Beleza? E aí, como é que eu faço para criar um arquivo Python, pelo terminal? Basicamente, eu vou ter que usar esse comando aqui, ó, ini. Esse comando ini vem de new item, um novo item. E aí eu digo ini e informo o nome do, 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 do arquivo que eu quero criar, Então, vou dar um nome aqui de mod4, que a gente está no módulo 4, exercício 1. Beleza? Então, vai ser esse o nome do arquivo. Eu vou dar aqui, ó, .py, porque eu quero que ele seja um documento Python, executável em modo Python. Então, eu coloco .python, não pode esquecer disso. Dou um Enter e belezinha, ele já criou aqui para mim. Se eu der um ls, ó, que é justamente o comando que lista todos os arquivos que está dentro dessa pasta, ele vai me informar aqui, ó, ele tem um .idea próprio da IDE que criou e tem o que a gente acabou de criar, mod4 x01. Beleza? Então, módulo 4, exemplo 1. Certo? Se eu clicar aqui, ó, ele já vai atualizar aqui para mim, ó, no arquivo que eu acabei de criar. Se eu der clicar aqui duas vezes, ele vai abrir para a gente. Belezinha? Então, show. Já está aqui a nossa área de comando, Eu vou minimizar aqui para a gente ter mais um pouco de espaço. E a gente pode começar a digitar os nossos comandos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pedir a opção para o usuário, Então, eu posso dizer o seguinte, ó, opt hambúrguer, vende um input. Eu vou deixar assim mesmo, porque de fato é uma string. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, qual a sua opção, por favor. Então, ele diz isso aqui, certo? Qual a sua opção? Ele vai entrar, com a opção, faltou o tio aqui. E aí, depois que o usuário entrar com essa opção, ele vai ter que verificar, se opt hambúrguer for igual a personalizado, então vou colocar aqui, ó, personalizado, então, o que ele vai ter que fazer? Eu coloco os dois pontos, O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que printar, lá as coisas, as opções que ele tem. Então, vou dar um print, vou escrever aqui, ó,
o que que ele tem que escrever? Os pães, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó. Temos os pães. E aí, quais são os pães que ele tem? Americano, italiano e o brioche. Beleza? Percebe aqui, ó, que basicamente o que a gente fez foi o seguinte. Se essa condição aqui for verdadeira, e aí eu nem precisei colocar parênteses aqui nessa coisa aqui, ó, nessa condição aqui. Percebe que antes a gente colocava, né? Nem preciso colocar os parênteses aqui. Venho com meu operador lógico, né? Aliás, meu operador relacional vai relacionar essa variável com esta outra aqui. Venho com 2 pontos e já coloco aqui a indentação corretamente para que ele possa executar esse comando sem erros. Beleza? Então já printei aqui, temos os pães americano, italiano, brioche. Essas são as opções que ele tem. E aí o usuário vai ter que entrar com essa opção. Vai ter que entrar com essa informação aqui. Qual que é a informação que ele vai ter que entrar? Justamente o tipo de pão. Então, no input aqui, simplesmente o que a gente vai ter que colocar é dizer assim, ó, qual o tipo de pão, né? Ou seja, vou pedir isso ao usuário. E aí o resto vai ser a mesma coisa, beleza? Vai ter a mesma lógica. Então, vou dar um pause aqui, vou escrever e a gente já vem com o código. Certo? Então, a mágica já apareceu aí, né? Apareceu o código aí já tranquilamente. E beleza. O que a gente vai fazer agora vai ser um negócio interessante. Eu vou adicionar primeiro, né? Antes disso, o else, que é caso ele não escolha personalizado, né? Escolha uma outra coisa. E eu vou utilizar aqui o else if, tá? A gente vai utilizar o else if. Por quê? Porque agora ele pode, né, escolher uma outra coisa. Por exemplo, você diz que o opt hambúrguer é igual à moda da casa, né? Moda da casa. Foi o que ele escolheu. Mas aí eu posso criar um outro else aqui, porque pode ser que ele erre, né, o nome. Pode ser que ele erre. E aí, se ele errar o nome, ele vem para esse else, né? Vamos supor que ele, ao invés dele escrever modo da casa, ele escreve sem querer uns 2 As, né? Aí, nesse caso, o programa não vai reconhecer. E aí ele vai ter que executar sem querer o modo da casa, mesmo sem ele pedir o modo da casa. Então, na verdade, eu vou ter que criar mais um else aqui e dizer o seguinte, ó. Vou simplesmente dizer que esse é um pedido inválido. Então, vou dizer assim, ó, pedido inválido. Beleza? Pode ser que na mesma linha mesmo, não tem problema. Tá na mesma linha do else, tá? Não tem problema. Então, aqui no else if, eu vou colocar o seguinte, que é o caso que ele peça modo da casa, né? Então, se ele pedir modo da casa, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai dizer assim, ó, print, né? Estamos preparando o seu lanche, beleza? Estamos preparando o seu lanche. E aí é que vem o pulo do gato, é que vem a coisa interessante. É que a gente pode dizer assim, ó, para o computador esperar um pouquinho, né, para simular que de fato ele está preparando o seu lanche. Então, como é que eu posso fazer isso? Além disso, eu vou colocar aqui o tipo de lanche que ele vai pedir, ó, moda da casa, certo? Aí, como é que a gente vai fazer isso? Para fazer o computador esperar um pouquinho. Muito simples, muito fácil. A gente vai utilizar um comando aqui, que é o sleep, tá? E aí, informar aqui quantos segundos ele vai passar parado. Simplesmente esse sleep é para dizer para o computador dormir enquanto, de fato, a gente está simplesmente preparando o lanche. Beleza? Mas só que tem um porém. Percebe aqui que ele deu um erro, né? Ele não identificou essa função. Porque, de fato, essa função não é própria da linguagem Python. Já não está lá na linguagem. A gente vai ter que importar ela de alguma biblioteca. Beleza? Então, eu simplesmente vou vir aqui, ó, no início, né, do código e vou dizer o seguinte, ó, from time, beleza? From time import sleep, que é a função que a gente precisa. Pronto. De time é a biblioteca, então da biblioteca time importa a função sleep. E aí vocês percebem aqui que ele já não deu mais o erro. Belezinha? Então, aqui tá funcionando bacana, né? Estamos para o seu lanche em moda da casa. Dá 3 pontos aqui, um reticência, para de fato ele dizer que está esperando. E aí,
nessa parte aqui de cima eu também vou colocar a mesma coisa. Vou colocar assim, ó. Vou simplesmente copiar essa estrutura aqui, que a gente vai utilizar mesmo. Então, vai dizer, ó, estamos preparando o seu lanche, porém não é modo da casa, né? A gente vai colocar o personalizado. Beleza? Dá 3 pontos e esperar 3 segundos. Mas antes disso, eu vou colocar aqui que ele está anotando o pedido, porque de fato ele fez. Fez o pedido de pão, de carne e de queijo. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dar um print e dizer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, estamos anotando o seu pedido. Dá 3 pontos e colocar mais um sleep. Vamos colocar aqui um sleep, ó, de aproximadamente 3 segundos também. Pronto. Aí aqui, ó, eu vou dar só mais um print. Depois do sleep, eu vou dar um print e dizer: certo, estamos preparando o seu pedido. Beleza? E aí, vou fazer uma concatenação. E aí, tem uma ferramenta bacana da gente fazer concatenação, que é colocar um F aqui, ó. Tá? Coloca um F antes do texto que tu vai digitar. E vem aqui, ó, F, e abre as chaves. Dentro dessas chaves, tu vai colocar, de fato, a variável que tu queres que apareça aqui. Então, vou dizer o seguinte, ó, certo, o pedido, então, o pedido, e eu vou colocar aqui, ó, o pedido pão, beleza? Vou dar um espaço, colocar carne, espaço, queijo, né? Pronto. Aí eu vou colocar assim, ó, está quase pronto. Vamos dizer assim, quase pronto. Ou simplesmente está quase pronto, não. Vou dizer aqui, ó, foi anotado. Pronto, simplesmente assim. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, estamos preparando o seu pedido, o seu lanche personalizado. Então, apaga esse A aqui, né? Personalizado. Vamos ver se isso aqui vai funcionar bacana. Então, ó, tá feito aqui. E aí, pra gente, né, conceituar isso aqui um pouco melhor, deixar um pouco mais real, eu vou colocar isso aqui como sendo 5 segundos. Beleza? Então, para preparar esse lanche personalizado, ele demora um pouco mais de tempo do que o moda da casa. Beleza? Então, show. Vou dar um run, certo? Vou dar um run. E aí, percebe aqui, né, que ele já deu um erro para mim. Esse erro aqui nada mais é por quê? Porque a gente deletou, né, o main.py. Ele está querendo executar ele. Para que a gente não queira executar o main.py, eu simplesmente vou, né, aqui dentro desse arquivo, eu dar um Ctrl Shift F10. Pronto. Fazendo isso, ele já vai executar para mim, ó, o arquivo que a gente quer. Beleza? E aí ele já pede, né? Qual a sua opção? A minha opção, que eu vou colocar aqui, novamente vai ser o personalizado. Beleza? Depois que eu inserir isso aqui, ele vai perguntar para mim o tipo de pão que eu quero. Eu vou colocar aqui o italiano, beleza? Depois ele pede o tipo de carne, vou dizer que é suína. O queijo vai ser mussarela, beleza? E agora tá aí, ó. Estamos anotando seu pedido, percebe que ele está esperando. Novamente ele está esperando de novo, ó. E aí demorou 5 segundos e finalizou o processo. Olha que maravilha. Agora, ele disse, ó, estamos anotando seu pedido, né? Certo, o pedido italiano foi exatamente o que eu informei. Italiano, suína, mussarela, foi anotado. Estamos preparando o seu lanche personalizado. Olha que bacana. Agora, só ficou faltando a gente colocar que, de fato, ele finalizou o pedido, né? Então, como tanto nessa condição como nessa, ele sempre vai pedir, né, realizar o pedido. Então, nesse caso, aqui eu vou colocar aqui, ó, print e dizer assim, ó, pedido finalizado. Bom apetite, certo? Não esquecer de colocar entre aspas. Beleza? Aqui, ó, vou só repetir isso aqui e colocar lá em cima também. Pronto. Agora basta que a gente execute novamente. E agora, dessa vez, eu vou pedir, não mais o personalizado, vou pedir o moda da casa. Beleza? E aí, ele vai mostrar aí, ó, estamos preparando. E depois de 3 segundos, de fato, ele colocou, né? Pedido finalizado, bom apetite.
Bom, pessoal, então o nosso programinha ele está funcionando bacana, né? Vocês podem aí incrementar várias coisas, né? Colocar o que vocês quiserem a mais no nesse nosso algoritmo. E é isso, pessoal. Nosso exercício está funcionando. Agora a gente vai, né, partir para os nossos próximos exercícios. Mas para essa aula não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.